você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe, comigo, Gabriela Vicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Meninas, hoje vou respirar fundo, que hoje o nosso programa é bem... Você tem que prestar muita atenção, mulher. Trouxe um assunto bem delicado, polêmico, mas que devemos falar, tá? Então, já peço, antes de eu comentar, já me arrepiei, antes de eu continuar esse assunto, eu já peço que você curta, compartilhe, envie o link para o máximo de mães que você conhece, mostre para o máximo de pessoas que você conhece esse vídeo, porque eu resolvi trazer muito conhecimento para você, mãe, e é coisas que a gente não tá acostumado a falar, e as pessoas têm receio de falar. Hoje eu vim falar sobre os traumas de infância. Esses traumas de infância são traumas psicológicos. Por que eu trouxe esse assunto tão delicado pra cá? Eu não sou psicóloga, mas com essa última formação, especialização que eu fiz de educadora parental, tivemos aulas específicas sobre como identificar e o que acontece com o trauma, como saber quais são os traumas, né? Então, eu consegui identificar muita coisa através desse último curso. Esse último curso eu também indico para todo mundo, tá? Não precisa ser educadora para fazer, não precisa ser professora. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Esse curso é de educadora parental. Eu fiz pelo Instituto Wellness, que eu fiz com a Jéssica Moura, que eu trouxe no último programa que eu gravei foi com ela. Ela foi minha professora. Indico muito esse curso, tá? Então, vamos lá, prestem atenção, mães. Como identificar os traumas da sua criança, do seu bebê, tá? Seu bebê, eu digo criança, né? Porque bebê é mais difícil, mas a criança, que a gente já socializa, normalmente já vai pra escola, até bebê você consegue. Por que é importante a gente identificar e trabalhar os traumas da criança? Porque os traumas, trauma é trauma. O que é trauma? A gente não consegue apagar. Ele não vai se excluir da nossa memória. Ele vai ficar ali. A sua criança vai carregar esse trauma o resto da vida dela. Percebe a importância disso? O trauma você carrega pelo resto da sua vida, tá? Você pode passar a vida inteira fazendo terapia para tentar curar esse trauma. Mas ele não vai ser curado, ele vai sumir. Você vai ressignificar o que aconteceu. Você vai ressignificar os seus sentimentos para você conseguir conviver com isso e seguir em frente. Mas você não vai conseguir apagar. Não vai passar borracha no trauma e vai esquecer. Não tem como, tá? Por isso é importante. Por isso que eu trouxe esse assunto para você conseguir identificar se a sua criança está passando por um trauma ou já passou por algum trauma psicológico emocional, tá? Normalmente, o que acontece, tá? Vamos para os sinais. Depois eu vou dar alguns exemplos que como pode acontecer o trauma. O trauma em si, como eu disse, é algo traumatizante, né? O próprio nome já disse. Alguns sinais que você pode e deve observar, tá? Por isso eu sempre falo em todas as minhas aulas que a chave da maternidade é você observar o seu bebê. Porque se você conhece o seu bebê, a sua criança, você sabe se ele está bem ou se ele não está. E para você conseguir identificar um trauma no seu filho, você precisa disso, conhecer o seu filho. Se você não conhece seu filho, como é que você vai saber se ele está bem ou não, né? Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo pra gente identificar o bebê, você conhecendo o seu filho, sua criança, é você perceber que há algo fora do padrão dele. Cada criança é única, sabemos disso. Cada pessoa é única. Mas a gente tem um padrão, uma rotina que a gente segue, né? Um padrão nosso, de cada ser humano. Seu filho também tem um padrão dele. Você reconhecendo ele, você já sabe, meu filho gosta disso, gosta daquilo, ele dorme desse jeito, ele gosta de comer assim, você já sabe como é que é seu filho. Quando ele está fazendo algo fora, totalmente fora do padrão dele, é um sinal de alerta, tá? É um sinal para você ficar alerta e continuar observando, para verificar se mais algum sinal de trauma é identificado nas atitudes dele, no comportamento dele. A gente consegue identificar pelos comportamentos das crianças, tá? Então, acendeu o alerta, alguma coisa fora do padrão do seu filho, tá? Dificuldade no sono.
né? Vocês sabem que eu sou consultora do sono. E por que nos meus atendimentos eu faço uma análise de rotina e converso com a mãe? Pra gente entender o que tá acontecendo com essa criança. O sono é responsável pelo desenvolvimento e crescimento da criança. Se o sono não está, a criança acorda muitas vezes, tem dificuldade para dormir, tá irritada, alguma coisa está acontecendo, né? Outro sinal de alerta que você deve prestar atenção. Então, saiu da rotina, o sono está perturbado, conturbado. Outro sinal que esse aqui é fundamental, agressividade, tá? A criança começa a se tornar agressiva. Mas, Gabi, como assim agressiva? Não é uma agressiva ao extremo. Você não vai ver da noite pro dia o teu filho ficar rebelde, sair quebrando, chutando as coisas. Ele começa gradual. Começa com tudo isso. Sair da rotina, né? Que ele já tem. Não é você sair da rotina. O teu filho te mostra que tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa incomodando ele. Então ele não consegue dormir direito. Ele não come direito, né? Ou come muito. É algo fora do teu normal. Do normal daquela criança. Ou come mal, ou come muito. Ou deixa de comer muitas coisas. E, né, não quero mais comer isso, quero comer aquilo. E meio que muito rápido isso. Acontece muito rápido. A agressividade também começa aos pouquinhos. Ela começa a se tornar agressiva. Aí você, mas ué, como é que essa criança tá agressiva? Sempre foi tão querida, tão amada, né? E agora tá agressiva. E vai aumentando esses níveis de agressividade. Algumas crianças têm uma certa regressão. Eu não gosto de falar regressão porque na minha opinião, ninguém regride, tá? Minha opinião, todo mundo está desenvolvendo. Mas eles começam a mostrar algum comportamento que não faziam mais e voltam a fazer, tá? Por exemplo, não usa mais fralda, começou a fazer xixi, você tem que botar fralda. Não usa mais o bico e começou a pedir o bico, né? Dormia super bem e começou a acordar muitas vezes. Então, alguns sinais de que algo está errado. A criança está te dando sinais. A criança não tem maturidade, o cérebro da criança não está maduro o suficiente para entender os seus sentimentos. Então, ele não sabe chegar e dizer, mãe, eu estou com trauma, né? Tem algo me incomodando, é isso, é o fulano que está me incomodando, é essa situação que está me incomodando. Isso não tem essa maturidade. Como é que é a forma dele expressar? Com os comportamentos. Por isso, de novo, a chave é observar o bebê. Você observando todo esse conjunto de sinais, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí você começa a investigar onde pode estar esse trauma. Se realmente, normalmente a agressividade é a ponto-chave de tá dando sinais, você pode achar que é dente, achar que é alguma outra coisa, chegou na agressividade, a agressividade continua, e você tá tentando, e a agressividade vai aumentando, aí para, mãe, observa o que tá acontecendo, o que aconteceu que essa criança se tornou agressiva. Eu estou sendo agressiva com ela, porque a gente sabe que somos espelhos para essa criança, somos exemplos. Agora, se essa criança vive num ambiente familiar, onde todo mundo grita um com o outro, onde todo mundo xinga um ao outro, é normal essa criança xingar e ser agressiva. Ela tá vendo a agressividade. É comum ao ambiente dela. Agora, se a sua família, se você vive num ambiente de amor e que não tem agressividade, essa criança se torna agressiva, é um sinal bem forte, tá? Após você identificar isso, você tem que parar e observar o que pode ter causado esse trauma. Vou trazer alguns exemplos para te ajudar, porque às vezes a gente fica, meu filho fechou tudo nisso que tu disse, Gabi. E agora, como é que você vê da onde veio esse trauma? Né? Porque eles não sabem falar. Da onde veio esse trauma? Normalmente, tá? Troca, por exemplo, você deixava numa babá, trocou de babá. Essa troca, muitas vezes eles não aceitam bem e acabam tendo um trauma. Você levava a sua mãe, a sua sogra, né, a avó da criança, cuidava dessa criança. Aí agora trocou, foi pra escolinha. Essa troca, né, ela estava acostumada, uma rotina, vocês viram, né? Quando a gente tem uma mudança brusca, abrupta no ambiente, na rotina, pode causar um trauma. O que aconteceu com a Catarina? A Catarina teve um trauma psicológico, tá? E aconteceu tudo isso que eu falei pra vocês. Uma dificuldade no sono, teve mudança no padrão dela. A Catarina nunca foi uma menina agressiva, sempre foi uma menina carinhosa, uma menina muito dócil. É muito fácil lidar com a Catarina. Ela não é uma criança chorona, é uma criança muito fácil de lidar. Todo mundo que convive com a Catarina sabe, nossa, que criança tranquila de conviver. Essa é a Catarina.
E eu comecei a identificar uma criança não tão tranquila, uma criança agitada, muito ansiosa. Eu percebi ela muito ansiosa. Eu percebia ela começando a ficar agressiva. Uma criança que nunca foi agressiva, ela não convive no ambiente de agressividade. Ela não vê ninguém sendo agressivo. E ela começou a ficar agressiva. Começou a ficar rebelde, como a gente fala, né? E ela não tá mais na fase de saltos de desenvolvimento, onde as crianças não sabem lidar. Ela já sabe lidar com muitos dos sentimentos dela. Já tá aprendendo não lidar, mas já sabe muitos dos seus sentimentos. E eu vi que estava algo fora do padrão da Catarina. E eu comecei a pensar. E me deu um estralo quando eu aprendi a identificar justamente isso que eu trouxe pra vocês. Numa aula dessa certificação que eu fiz, justamente essa aula que fala dos traumas, eu identifiquei a Catarina em todas essas situações que eu passei pra você. Aí eu pensei, vou conversar com o marido pra ver se ele também enxerga a Catarina dessa forma, né? Dando check em todos os sinais de trauma infantil. O marido, tá, fechou, é isso aí. E não falei nada pra ele, só perguntei, você acha que a Catarina é assim? Você acha que tá assim? Você acha que há quanto tempo ela tá assim? Né? Porque a gente conhece a nossa filha. E aí, depois disso, eu conversei com 2 psicólogas, uma aqui da cidade, uma amiga minha, mãe também, e conversei com uma psicóloga de Santa Catarina, mãe também. Ela é plena, lá do Clube das Plenas, troquei uma ideia com ela, contei o que aconteceu. Porque, na minha opinião, como mãe, né, a gente sempre... Por isso que eu falo, nosso coração sabe, gente. A gente sabe quando tem alguma coisa acontecendo com nossos filhos. A gente sabe se tá tudo bem ou se não tá. É uma das coisas que eu falo muito, né? A gente tem que seguir a nossa intuição e nosso coração. E eu disse, eu acredito que esse trauma veio da troca de turma na escolinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela trocou de turma, né? Ela estava já uns 2, 3 meses numa turma e ela trocou de turma com 2 novas professoras, colegas novos, ambiente, sala de aula, sala nova, e ela não se adaptou. Faltou a figura de conexão com a criança. O trauma ocorre quando a criança não acha uma figura para se conectar. Não acha alguém para substituir. A mãe não é substituível, isso sabemos. Mas alguém com que ela tenha confiança enquanto a mãe não está ali, tá? Gente, toda criança é assim. Criança que vai pra escola, criança que fica com a avó, com a creche, ela vai achar uma pessoa ou um objeto para ser o porto seguro dela enquanto a mãe não tá? A Catarina, na primeira turma, tinha uma professora que ela gostava muito e que pra ela era o porto seguro dela enquanto ela estava naquele ambiente. Quando trocou, ela não sei porquê, ainda vamos entrar nesses detalhes, mas ela não criou essa conexão com alguém ou com algum objeto. Faltou esse amparo. Na falta do amparo, quando a mãe não está, há o trauma. Você entende que a criança, quando está com medo, ela com certeza ficou com medo, quando está com medo, ela procura uma segurança. Se ela não tem essa segurança, há o trauma, tá? Então, a Catarina, que sempre gostou muito de ir pra escola, na primeira turma que ela foi, começou a não querer mais. Começou a chorar pra ir pra escola. Começou a ter problemas no sono. Começou a não comer bem. Começou tudo isso que eu falei pra vocês. Começou quando chegou na agressividade que eu percebi. Eu achava que era algo do desenvolvimento dela, até então. Quando começou a agressividade não é algo do desenvolvimento dela. É algo comportamental mesmo. E aí, como eu falei, conversei com 2 psicólogas e confirmaram. É um trauma. O que a gente faz agora? O trauma tá aí, foi feito. Como eu falei no início, a gente não tem como lá apagar. Ainda mais uma criança de 2 anos e meio, né? As 2 psicólogas me falaram, tira do ambiente que está causando o trauma. Ou seja, da escolinha. Então, por isso a Catarina saiu da escolinha. Foi numa noite de uma quinta-feira que eu identifiquei o trauma. Conversei com as psicólogas e confirmaram. Na sexta-feira ela já não foi mais. Conversei com a escolinha, falei o que tinha acontecido e resolvi tirar ela da escolinha, porque é o que a gente tem que fazer, tirar do ambiente, porque senão ela vai piorando, né? Todo esse nível de agressividade vai ficando pior, ela vai carregando, ela já vai carregar esse trauma o resto da vida. Mas então o que a gente tem que fazer? Ressignificar. Então eu tirei ela do ambiente, conversei muito com ela. Primeira vez que eu conversei com ela sobre o ocorrido, ela não quis me ouvir. E é uma parte da negação, que a psicóloga sabe, né? A gente não quer falar quando é algo traumatizante, né? A primeira parte, quando alguém toca no assunto, a gente não quer falar, né? Então ela não queria me ouvir. Depois disso, eu fui insistindo, fui conversando em outro dia, até que ela me ouviu.
E ela conseguiu ressignificar isso, né? Então, ela já conseguiu, hoje ela já tá tranquila quanto a isso, óbvio que ela tem o trauma, ela levou, mas ela tá outra criança, passou, ressignificou o que aconteceu, né? Então, ela não tá mais agressiva, tá amável. Então, eu trouxe essa minha experiência e todo esse conhecimento pra você saber identificar os sinais de que há um trauma com a sua criança e já trouxe a solução pra você. Tem que tirar do ambiente, daquilo que está causando trauma e você ajudar essa criança a ressignificar tudo o que aconteceu. Muitas vezes essa criança já está num nível de trauma muito avançado que você vai precisar fazer uma terapia com essa criança, vai precisar levar ela para uma psicóloga infantil, que vai te auxiliar, você em casa, junto com a psicóloga, vai te auxiliar a essa criança ressignificar. A Catarina foi no início, então ela conseguiu. Óbvio que se eu não conseguisse trabalhar em casa com ela, eu ia levar, obviamente, mas eu consegui, ela já demonstrou que passou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, ela vai levar o trauma pro resto da vida, mas ela está bem, não está mais agressiva, dorme a noite inteira de novo, tá tudo bem. Então, assim, já te trago a solução. Observe a sua criança e o seu bebê. Ele vai te dar o sinal se tem alguma coisa errada. E escute o seu coração. A gente sabe quando alguma coisa tá acontecendo, quando não tá tudo bem, né? Mesmo que as pessoas ao redor falem, não, tá tudo certo, a gente sabe, mãe sabe se tá tudo bem ou não tá com nossos filhos, né? Então, eu trouxe esse assunto pra vocês. Quando eu falei aqui pro nosso cameraman, o Bruno, que tá aqui atrás, eu queria que ele viesse aqui participar do programa. Ele não quis, tá, gente? Quando eu falei pra ele que esse ia ser o assunto do programa, ele me disse que ele teve exatamente esse mesmo trauma com 15 anos de idade. Ele teve um trauma porque trocaram ele de turma e ele teve um trauma, ele carrega até hoje esse trauma. Ele falou que já trabalhou muito, mas ele ainda tem o trauma até hoje, carrega. Foi muito, muito intenso pra ele esse trauma. Com 15 anos. Então, assim, o trauma não tem idade pra acontecer. Até hoje, nós adultos podemos sofrer um trauma. Mas a diferença é que adultos, a gente já sabe que é um trauma, a gente já sabe mais ou menos como lidar, né? O Bruno ali já sabia que era por causa disso, sabia, ficou triste, óbvio, né? Mas, assim, a gente estamos aqui, e o que eu falei aqui, o que aconteceu com a Catarina, 2 anos e meio. Então, nós mães, temos que aprender a observar nossos filhos pra ajudar eles o quanto antes. Pra conseguir ajudar eles a ressignificar isso e seguir em frente. E não carregar esse trauma profundo, denso, na tristeza o resto da vida. Pra ela ressignificar e passou, ok, né? Então, pra vocês verem como acontece sempre essa questão de troca de turma. Aconteceu com o Bruno, aconteceu com a Catarina, aconteceu com mais 2 amigas minhas que eu comentei o que aconteceu com a Catarina, me falaram que aconteceu com os filhos também. Então, prestem atenção, mães, né? Lá no Clube das Plenas eu tenho uma aula com essa psicóloga que é plena, que me ajudou. Ela deu todas as dicas na escolha da escolinha e como a gente fazer quando acontece isso. Ela falou da parte psicológica, né? Deu todo esse auxílio. Então, fique de olho lá no meu Insta. Se quiser acessar o Clube das Plenas, é um perfil privado por assinatura, também fique à vontade. Lá tem essa aula. Mas do fundo do meu coração eu trouxe todo esse meu conhecimento que você identificando é o primeiro passo para você ajudar seu filho, certo? Espero que tenham gostado e, de novo, compartilhe muito esse programa. Beijos! Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.